Não, já é encaminhamento. É pelo encaminhamento. Quem que é o primeiro aí? Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, vou procurar falar pouco aqui, Cristiano, para colaborar com o tempo aí que está meio longo hoje já. Eu pensei que ia ser curto e... está meio confuso. Você viu, Chico? Nós começamos então, senhor presidente, nobres colegas, mostrando algumas fotos feitas lá na rua São João da Boa Vista, para que os senhores vereadores, queria que atentassem aí para as fotos, por favor. A máquina lá ao fundo trabalhando, não está... Estou apertando aqui, mas não está indo, não. Aí mais uma foto, mais uma vez a máquina lá. Olha quantas árvores devem ter sido retiradas nesse terreno. Tem árvore aí que está quase caindo e vai cair, né? Aí eu chamo a atenção, está vendo a cerca? Tem uma cerca, né, com a base aí do alambrado, né? Que mostra que tem outra propriedade lá do lado, né? E há algum tempo já que a gente vem vendo, né, desculpe, uma movimentação nessa área. Aí a população reclamou, porque ninguém gosta de desmatamento, né? Só quem é dono do terreno, quem está lucrando com isso. Então vai ser algo assim para a gente receber rápido, espero que seja rápido aí a resposta do Poder Executivo, né? Porque essas fotos foram feitas assim, sem um devido cuidado, porque o maquinista, a hora que nós fomos lá fotografar, ele já se incomodou, né? E a gente ficou, né, com pressa ali, então, mas eu acho que merece uma avaliação aí. Eu queria até contar com os nobres colegas da bancada da situação aí. Isso aí eu acho que não incomoda só um vereador de oposição. Acho que incomoda o vereador como um representante do povo de Poços de Caldas, né? O que será feito nesse local? Olha quantas árvores tem. Na beira da mata lá né, da Serra de São Domingos. Eu não sei até onde que nós vamos parar com essas intervenções aí, né? Daqui a pouco nós estamos chegando lá no alto da montanha, né? Então é rua São João da Boa Vista. Não dá, não, ali não tem empresa, não. Isso aí é uma faixa aí que foi colocada aí pelo computador. A informação que o senhor que me passou a denúncia, diz que ali será um condomínio, né, um conjunto de prédios, de residências, não sei bem como será, né? Então precisamos saber do posicionamento da Secretaria de Planejamento, porque olha, está visível aí, é o meio ambiente, pedimos aí no nosso requerimento, né? Bom, gente, eu queria, senhores colegas, queria também posicionar aqui o seguinte: assim como o final da Zona Azul para quase nada que nós temos hoje, a bagunça no trânsito que nós temos hoje, eu até queria aqui aproveitar o nobre vereador Joaquim, que esteve visitando bairros aí com o senhor Lima, né, para que ele possa
responder para a cidade, né, o caos que está a área central da nossa cidade, sem a Zona Azul. Então, assim como a Zona Azul foi encerrado o contrato com a associação comercial, que não queria mais, é verdade, não pretendia mais ficar com essa obrigação, né, com esse ônus, mas o caos hoje é reinante, né, porque agora virou bagunça de vez. Nós já estamos em setembro, perto de outubro aí, e nada do senhor Lima dá uma posição com relação a isso. Eu estou me referindo à troca da empresa da coleta de lixo. Olha, a situação no final de semana foi como nunca antes se viu nessa cidade. Eu não me lembro, sinceramente. Agora que a gente está aí sempre ouvindo broncas, reclamações, a coleta do lixo trocou de empresa, né? Essa empresa que começou a trabalhar aí, me parece no último sábado, ela é elevada ao ápice, né, de prestação de serviço, de excelência. Agora, hoje me disseram, até o vereador Lical estava aqui do lado de fora, eu não pude ver, que 2 caminhões dessa empresa passaram aqui em cima de esses outros veículos que transportam carros e caminhões com problema, né? Bunque. Como é que chama? Guincho. Passaram aqui guinchados. Não sei se estava com problema e tal. Só pode, né? Que agora olha, sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias, já 2 caminhões apresentando problemas. Será que essa empresa é tão excelente assim? Então a gente fica preocupado, né? Porque quando estava o começo dessa empresa, lá atrás, foi realmente problemático. Nós vimos, eu tenho fotos, eu vi os sacos da cor preta sendo levados por caminhões que prestam serviço para a prefeitura, né? Varrer rua é uma coisa, coletar o lixo de uma cidade do tamanho de Poços de Caldas, nós esperamos que a população não se decepcione, que essa empresa possa realmente atender as expectativas do nosso povo, que paga, né, para coletar o lixo. E o serviço, nos últimos dias, foi realmente uma calamidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereador José Maria Siqueira. Antônio Carlos. Senhor presidente, caros colegas, público presente, internet que seja ouvindo. Olha, o motivo hoje é o seguinte: é notório ver o poder aquisitivo do nosso país aumentando, o poder de compras de toda a população. Mas também é notório ver e tristeza ver um país com a dívida interna tão grande e compras tão irresponsáveis. E eu vi exemplos de alguns lugares já a ser adotados em algumas cidades do Brasil, projetos apresentados. Essa foi a razão de eu ter apresentado um anteprojeto de educação financeira. Quem sabe? Porque tudo nesse mundo a gente tem que começar a plantar. Vamos começar com as crianças, a dar uma educação, uma noção do o que vale o dinheiro, para que serve, deixar de comprar coisas supérfluas e dar valor ao que é devido. Então, eu espero que tenhamos êxito nesse anteprojeto aí e que Poços de Caldas possa contar em dar exemplo a esse país, começar a dar uma educação financeira no nosso ensino básico. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador José Maria. Vereadora Regina Maria Sioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, quem nos assiste pela internet, eu quero pontuar aqui algumas preocupações, que não são preocupações só minhas, mas que realmente está tomando um vulto muito grave. Primeiramente, em relação às cirurgias eletivas. Estão paradas.
Isto está trazendo um transtorno, mas muito grande, para as pessoas que necessitam de cirurgia. O vereador Rogério Andrade sabe muito bem o que pode acontecer de uma vesícula com pedra, um rim com pedra, pessoas perdendo rim, por questões de cálculos chamados coraliformes, que são cálculos muito grandes que ocupam toda a região renal. Está acontecendo isso. E quando nós vamos saber o porquê, Santa Casa diz que a secretaria não repassa, a secretaria que lá o Estado não repassa, Estado diz que a União não repassa, mutirões parados. Enquanto está essa roda viva de problemas, a nossa população está sofrendo e muito em relação à questão das cirurgias. Então, eu estou entrando, sinceramente, no processo meio que de desespero, porque as pessoas nos procuram, pedem pelo amor de Deus, a gente procura a Santa Casa, procura a secretaria, e nós não temos a resposta a isso. Então, eu trago aqui essa casa, senhor presidente, o que nós podemos fazer? Algo nós temos que fazer. Está sério demais, está sério demais. Eu tenho certeza, principalmente nós aí que estamos nesse pleito eleitoral, tenho certeza que aqui o candidato Paulo Tadeu, a uma cadeira estadual, deve receber inúmeros pedidos, porque aí eles recorrem mesmo aos candidatos. Quando nós somos candidatos aqui a vereadores, vocês sabem que intensifica ainda mais a procura, né? Faz parte da cultura, né? Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos criar aqui, senhor presidente, urgentemente, aquela comissão da saúde, para que nós possamos juntos, com o executivo, resolver questões graves, nós críticos importantes a serem desatados em relação à saúde. E a questão das cirurgias eletivas é um problema muito, muito sério que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, tem um senhor que está com uma grande chance de estar com câncer de próstata, dito pelo urologista, que não consegue fazer uma biópsia. E o urologista coloca, é urgente, procure e solta o indivíduo para o mundo. Nós não temos mais como assistir esse tipo de situação e o município gastando 34%, 36% do seu orçamento. Então fica aqui meu apelo ao presidente da casa, que nós possamos criar aqui essa comissão de saúde, através de um projeto de lei, de resolução, para que nós possamos também ter como atuar de uma forma mais efetiva nesse problema. Então, fica aqui o meu apelo, que não fique só nessa fala dessa vereadora aqui na tribuna, mas que nós possamos ter ações, não pontuais, de ajudar um ou outro, como é o que acontece com todos nós aqui, e os senhores sabem do que eu estou falando, mas que as pessoas possam ter uma política azeitada no sentido de resolver os seus problemas, em relação, especificamente, às cirurgias eletivas. Laqueaduras, vereador Rogério, está tudo parado. O planejamento familiar, onde está, meu Deus do céu? Crianças nascendo sem os pais quererem que nasçam. Mulheres precisando fazer a laqueadura. Tem um outro caso, teve 3 abortos, Rogério. Não tem como usar outro método contraceptivo. Não consegue fazer a laqueadura. Então, são casos graves que nós precisamos tomar uma solução. Eu deixo aqui, mais uma vez, meu pedido para que a Câmara crie a Comissão de Saúde e que nós possamos, dentro de uma regulamentação legal, podermos agir com mais contundência. Fica aqui o meu apelo à presidência, à mesa diretora dessa casa. Outra coisa que eu quero trazer aqui à discussão, é com muita tristeza que eu quero dizer que nós vamos continuar com o lixo radioativo aqui. Aquela situação que estava caminhando muito bem em relação a esse lixo,
que é lixo, para nós é lixo, não serve para nada, é lixo. Que veio, né, na calada da noite, há 30 anos atrás, 28 anos atrás, vai continuar. Porque aquela negociação com os chineses, infelizmente, estagnou, ou posso dizer até, retroagiu. Então, fica aqui outra coisa que nós temos que trabalhar. Qual a consequência que vai ter para os nossos lençóis freáticos? Se já não está tendo, porque nós sabemos que tem lixo enterrado, sim. Não estão só nos galpões, não. Eles estão enterrados. E não está. Isso tem como comprovar, provar pessoas que trabalharam e que ajudaram a enterrar os lixos. Podemos trazer aqui para falar com a gente, estão à disposição para falar. E a empresa? Será que ela está preocupada em resolver isso? E a CNEM? Onde estão a responsabilidade em relação ao PRAD, que está lá na gaveta do IBAMA, está na gaveta da CNEM, está na gaveta da ANB, está na gaveta de todo mundo, e não se tenta tornar esse plano, que é conceitual, extremamente conceitual, e execuível? Nós vamos continuar à mercê de possíveis agravos ambientais? Nós temos aí no relatório que no ponto, um dos pontos que a comissão estudou, pastor Valdir, Joaquim, ficou em dúvida. Lembram aquela questão que se achou urânio no Rio das Antas? Ficou em dúvida. Teria que se fazer o DNA do urânio, uma série de coisas. Está em dúvida, ficou em interrogação. Nós sabemos disso. Onde que estão? Onde que está a CNEM para que se realmente resolva essa situação? Exija que se cumpra esse PRAD, que se coloque no orçamento da União para que possa ser realizado que esse PRAD se torne execuível, em primeiro lugar, porque do jeito que está lá é impossível. Quem conhece o PRAD, e eu conheço. Então, gente, é mais um apelo que eu deixo aqui. Essa casa também, através da sua comissão de meio ambiente, vereador Rogério, que o senhor é presidente, nós também não podemos ficar assistindo calado isso, com o braço cruzado. Nós temos que exigir que se faça alguma coisa. E nós temos relatórios, não só meu, como de outras pessoas que têm relatórios, que eu tenho conhecimento, de possíveis agravos, sim, já no Rio das Antas. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu apelo, para que a Comissão de Meio Ambiente também tome atitude. Que convoque, que nós possamos conversar e podemos exigir que a empresa venha aqui se explicar por que está parado, por que não estão tomando atitude, por que a CNEM não está cobrando. Afinal de contas, ela é um órgão normativo e que faz a regulamentação e a fiscalização. Então, mais uma vez, cobro aqui que a comissão, rapidamente, nós possamos fazer uma reunião para tomar atitude. Demais, eu queria só dizer que a semana que vem eu já estou entrando com a solicitação da SEI, quero convidar a todos a SEI das dívidas trabalhistas, que todos nós possamos assinar, né, e dar um exemplo de responsabilidade com o nosso município. Obrigada. Obrigado, Regina. Maria Lígia Freitas, Podesta. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que estão assistindo pela internet, presentes. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas, porque eu não estou muito habituada com o microfone da casa e nem com as regras da casa, e quando eu vou falar, às vezes eu me esqueço de me dirigir ao presidente da casa em primeiro lugar. Então, eu peço desculpas e podem me corrigir, por favor, que eu aprendo. Quando eu estiver de volta nessa casa, eu vou fazer um cursinho melhor. Eu queria colocar, doutora Regina, que eu me coloco à disposição para assinar o seu pedido da SEI, porque eu acho de suma importância que se investigue mesmo o porquê de tantas ações trabalhistas. É preciso saber onde foi que nasceu, onde é que está a raiz dessas ações trabalhistas.
por que os servidores se acham tão prejudicados e têm que entrar na justiça, e parece-me que eles têm razão, porque eles têm ganho. Então, alguma coisa está realmente errada aí. E é preciso que se descubra o que para parar com essas ações, que são muitas, realmente. Não me sinto nem um pouco constrangida de ser o meu marido o patrocinador das causas, porque ele só está fazendo o papel dele, ele está cumprindo com a obrigação dele, e quando ele é procurado pelas pessoas, a profissão dele realmente é defendê-las. E, felizmente, para ele, ele tem tido sucesso. Mas isso também causa constrangimento como cidadão, porque ele também fica preocupado com os cofres da prefeitura, que a cada vez estão abaixando mais por conta dessas ações. Alguma coisa realmente não vai bem lá na prefeitura. Eu acho que a gente precisa saber a causa disso tudo. Agora, se o servidor entra com uma ação contra a prefeitura, é porque alguma coisa ele foi prejudicado ou foi desrespeitado. Eu acho que é só as pessoas da administração tomarem mais conta dessa situação de fiscalizar melhor, de pedir às chefias que realmente façam e cumpram o papel delas, porque aí não vão ter um escândalo de 200 horas extras, porque se aconteceram foi porque alguma chefia autorizou. Quanto às ações trabalhistas, eu me coloco, então, à sua disposição. Eu vou me valer do que você falou também, Antônio Carlos, a respeito do lixo, porque eu coloquei o lixo na minha porta na quinta-feira e eles permanecem lá, o meu lixo permanece na minha porta até agora. Ainda eu não pude ver o caminhão da Vina passando na minha rua. E eu acho que isso, pela eficiência e pela referência da empresa, eu imagino que deve ser só uma adaptação. Eu espero que, para o futuro, a gente fique bem satisfeita com a empresa, porque, afinal de contas, vai se ganhar muito dinheiro para poder fazer uma coleta de lixo e trazer a nossa cidade limpa, conforme nós merecemos, e todas aquelas pessoas que nos visitam possam usufruir dessa nossa cidade, que tem a fama de uma cidade saudável, que tudo aqui é tudo muito bom, cidade limpa, mas que, ultimamente, tem deixado a desejar. Eu gostaria, doutora Regina, também de estar colocando que nos postos de saúde está tendo também muita... No PSF, né, eu não sou muito familiarizada com a saúde, mas eu tenho tido notícias que é muito difícil médico especialista nos PSFs, e aí tem pessoas lá no Parque Esperança, que é onde eu tenho mais contato, que já faz aí 2 anos que está esperando um oftalmologista e não consegue. Hoje, por exemplo, eu tive uma situação que não é bem no posto de saúde, mas uma pessoa que está esperando para botar uma ponte safena, um marca-passo, e está com problemas imensos, que não consegue autorização e não tem dinheiro para pagar o marca-passo, e a pessoa está na UTI, precisando muito de que a Secretaria de Saúde resolva isso e aprove a colocação do marca-passo. Então, eu gostaria que, se a casa ou se o senhor presidente pudesse dar uma ajuda nessa parte da saúde, eu agradeço. É o que eu tenho para falar. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Professor Flávio Henrique. Senhor presidente, vereadores, demais presentes. Eu inicio a minha fala, senhor presidente, manifestando aqui em relação a outros momentos que eu já manifestei nessa tribuna, em relação à Lei 100. A Lei 100, ela foi estabelecida e criada pelo governo do Estado. Ela foi estabelecida e criada pelo governo do Estado no ano de 2007.
E essa lei teve uma ação no sentido de permitir que 100 servidores estaduais tivessem um direito adquirido aí, no sentido que trouxe para eles essa lei uma estabilidade. Em 2014, nós tivemos aí, manifestamos aqui nessa tribuna, houve aí uma posição por parte do Supremo Tribunal Federal, onde entendeu a ilegalidade da ação do governo estadual e, com isso, criou um pânico muito grande entre 100 mil servidores que atuam no estado de Minas Gerais. E, com isso, pessoas tendo dificuldades com o problema de licença médica, pessoas tendo dificuldade com a questão de fundo de garantia que não existe, mas ele vai sair sem ter nada que possa garantir alguma coisa para esse servidor. O próprio Epseng não repassou ao INSS os recursos devidos aí a esses servidores há muitos anos. Então, você tem uma série de fatores complicadores aí, inclusive em Poços de Caldas, vários servidores, inclusive amigos nossos, que atuam na área, principalmente na área da educação, e que hoje aí estão à margem desse processo, muito preocupados com o que pode acontecer. E agora nós tivemos aí recentemente, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma ação no sentido de tentar se propor um outro projeto de lei para tentar acertar a situação desses servidores. É algo assim que, de fato, a gente fica confuso. Se o Superior Tribunal Federal, o Supremo, entendeu a irregularidade da ação, que foi uma medida eleitoreira em 2007, e agora vem se fazer um novo projeto para tentar resolver a situação dessas pessoas, nós esperamos aí que não seja uma atitude política, uma atitude no sentido de criar uma expectativa nessas pessoas, 100 mil pessoas, no sentido de tentar contemplar aqui ou dar um afago no período eleitoral e depois esquecer essas pessoas e não dar uma resposta à altura para esses servidores aí que atuam nos 853 municípios de Minas Gerais. Também queria falar aqui, senhor presidente, eu queria manifestar aqui em relação à questão da segurança pública, né? Nós estamos ouvidos em várias manifestações em relação a essa questão. E essa semana, a gente observando aí um especialista da área manifestando sobre esse assunto, ele faz todo um histórico, até importante, até significativo, onde ele pontua que em 2003 houve algumas ações importantes, iniciou-se algumas ações importantes, como a ideia da integração das polícias, algumas ações no sentido de programas de prevenção, alguns que avançaram, outros que não avançaram, a ideia da reestruturação do sistema prisional, mais investimentos, mas isso ficou no passado. Foi uma discussão que se iniciou em 2003, não houve avanço nesse sentido, como deveria se ter, e com isso nós tivemos um aumento muito significativo em Minas Gerais no índice de crimes, algo muito assustador. Inclusive, o próprio especialista ele pontua a questão do sistema prisional de Minas Gerais. Até as PPPs, ele levanta algumas preocupações em relação a essas parcerias que o governo do Estado criou. Até ele fala que para o setor privado, para essas empresas, foi interessante fazer uma PPP em relação à questão do sistema prisional. Mas a sociedade, será que ganhou com isso ou perdeu com isso, né? É uma indagação que levanta esse especialista, e também algo interessante, onde ele pontua algo que cria uma preocupação muito grande, porque 80% das pessoas que foram presas, elas acabam cometendo a reincidência. Então, aí vem aquela preocupação, né? A questão da segurança pública é uma ação de Estado que precisa aí de se pensar grande. Você precisa envolver todos os municípios, envolver toda a sociedade na construção de ações, de projetos que se possa aí dar uma garantia ou estrutura permitindo aí que o governo, de fato, do Estado possa atuar com precisão em relação à questão da segurança. E aí, lembrando do presídio nosso, né, que também ficou na história, né, não se tem nenhuma ação em relação a essa questão aí, foi feita a licitação, mas depois também ficou quieto. Como também eu queria manifestar aqui, em relação, falaram de saúde aqui, só para contribuir com a vereadora Lígia, a preocupação da Lígia é pertinente, mas é uma discussão muito grande aqui, Lígia, a Lígia não está aqui, mas é uma preocupação muito grande. Nós tivemos aqui, na legislatura passada, né, Joaquim, muitas discussões, porque havia um problema muito sério em relação à atenção básica. Nós não tínhamos médicos
no PSF. Então, hoje, melhorou-se, tem-se médicos no PSF, que é o clínico geral, mas o especialista, e é uma discussão antiga essa, não se falta, né? Inclusive, aí temos que render a questão do Executivo Municipal, que se fez aí, inclusive, um edital público para contratar médicos especialistas, mas poucos interessaram aí em oferecer especialidade aí para o município. Mas é algo que, de fato, nos preocupa, não só nesse momento, mas desde da legislatura passada, é uma reivindicação muito grande, e não só em Poços de Caldas, a nível de Estado, aí, essa é uma grande calcanhar de Aquiles aí, do setor público. Também queria manifestar aqui em relação à questão da região sul da cidade, onde nós tínhamos apresentado aí uma solicitação ao Executivo em relação àquela área que liga o Juca Cobra até a Vila Matilde. É uma área que é uma área particular, o pessoal manifestava que era uma área particular. Nas informações que recebemos do Executivo, é uma área que foi doada, foi adquirida através da CBA. É uma área que hoje pertence ao município e, segundo as informações que vieram através do requerimento, está sendo elaborado um projeto para que se possa ligar aquela área da Vila Matilde até o ginásio do Cacobra, permitindo aí uma nova via de acesso para os moradores ali que vivem na região sul da cidade. Eu também queria manifestar aqui, senhor presidente, em relação à questão do Hospital do Câncer. Nós manifestamos aqui a semana passada, mas só pontuar, nós estivemos olhando aquela área do Hospital do Câncer e, de fato, não tem assim, nenhum indício de construção ou de movimentação de algo, de uma empresa construtora, de alguma coisa nesse sentido. O que se fez algumas intervenções, mas na prática, de fato, não se tem aí essa expectativa que a gente já tinha de estar tendo algumas ações pontuais ali, dessa importante ampliação do CACOM em nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador professor Flávio. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria inicialmente falar bastante rapidamente sobre essa preocupação aí com as cirurgias eletivas e também a preocupação com as especialidades, que são preocupações muito corretas, né, e que legitimam os mandatos que trazem esses temas para o debate. Nós tivemos uma experiência importante recentemente, em que o prefeito Heloísio obteve, em suas negociações com o governo federal, sucesso para a realização de cerca de 1.600 cirurgias eletivas, que certamente não resolveram o problema, mas distensionaram significativamente, tendo em vista a contribuição dos hospitais, em particular o Hospital Santa Lúcia, nesse esforço de resolver o problema das pessoas que necessitavam dessas cirurgias. Vamos, sim, somar forças para ver se nós conseguimos buscar recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado, para que a gente possa aliviar essa questão, né? Porque, afinal de contas, nós estamos lidando aí com dor, estamos lidando com insegurança e com medo, né? A questão das especialidades no Brasil tem sido um grave problema. Depois da criação dos Mais Médicos, nós agora temos uma proposta da criação das mais especialistas, mais especialidades. Acho que é um caminho, acho que é uma solução que vai, sem dúvida nenhuma, buscar atrair para o sistema público de saúde especialistas que hoje se recusam a trabalhar no sistema. Quero também dizer que sou aí a terceira assinatura na comissão de inquérito sobre a questão das dívidas trabalhistas, porque nós precisamos aprofundar toda essa discussão, porque ela certamente vai nortear o nosso debate sobre o regime jurídico único aqui.
Nós temos que identificar lá o que há de erro por parte do poder público, e certamente não são poucos, mas nós também temos que identificar se não há nisso uma indústria espúria de indenizações. Porque há uma fragilidade do poder público na justiça do trabalho. Porque, geralmente, o poder público é representado por prepostos, que são colegas de trabalho daqueles reclamantes. Então, há uma fragilidade muito grande do poder público nessa questão da justiça do trabalho. Então, sou aí o terceiro signatário da sua proposta de comissão de inquérito, que, afinal de contas, foi até razão de um debate anterior nosso aqui. Eu queria falar sobre 2 temas agora, um mais político. Na semana passada, na terça-feira, eu tive a oportunidade de falar aqui sobre a questão da ausência de um projeto de oposição para o país. A ausência de um discurso, a ausência de uma proposta que levava as forças políticas de oposição no Brasil a ter ações pontuais, pouco estratégicas e pouco significativas, tanto no sentido de abraçar ou atrair o eleitorado para um novo projeto, como sem perspectiva de dar uma contribuição para o debate político. E é fundamental que a gente tenha uma oposição consistente, uma oposição estrategicamente colocada, com um projeto alternativo que possa ir para a sociedade defender esse projeto. Porque se não o faz, porque num determinado momento a conjuntura política não favoreceria aquele discurso, também não afirma esse projeto, ao longo do tempo. Portanto, há necessidade de uma reconstrução do projeto de discurso oposicionista no Brasil, porque sem dialética não tem progresso, sem contradição não tem criação. Eu disse isso aqui na terça-feira passada, até a pretexto de um debate local, e aí, para minha surpresa, durante a semana, eu encontrei 2 artigos, um artigo e uma entrevista, de 2 intelectuais importantíssimos na criação da moderna social-democracia brasileira. Eu encontrei um artigo do Luiz Carlos Bresser Pereira, em que ele define seu voto à presidenta Dilma, demonstrando exatamente e em consonância com exatamente aquilo que eu havia dito aqui na terça-feira, dizendo que houve um afastamento da social-democracia brasileira, dos seus princípios, abraçando o neoliberalismo que fracassou nos grandes economias do mundo, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, né, dizimando 100 milhões de postos de trabalho apenas na Europa. E depois eu vi uma entrevista de um grande filósofo, talvez a maior contribuição depois do Fernando Henrique, de um grande filósofo, a maior contribuição depois do Fernando Henrique à criação ideológica, filosófica do PSDB, que é o José Arthur Gianotti. O José Arthur Gianotti, na entrevista dele, ele concorda basicamente com tudo que foi colocado aqui na terça-feira. Exatamente essa necessidade de uma reconstrução de um espaço político de onde a oposição brasileira possa se colocar como alternativa de poder, sem ficar torcendo por golpes de sorte. E, finalmente, eu queria, para encerrar, cumprimentar todos os vereadores, todos, sem exceção, pela criação da biblioteca. Nós vamos nos encontrar daqui a uns anos, e nós vamos lembrar dessa data, e nós vamos saber o que nós realizamos. Olha, gente, as grandes transformações no mundo foram feitas por livros impressos. Até a descoberta da imprensa, até a descoberta das máquinas, dos tipos, os livros eram manuscritos. Muito pouca gente tinha acesso a eles. E a primeira grande revolução que
que o livro impresso fez foi a Revolução Protestante. A partir de Gutenberg, na descoberta da imprensa, nós vamos ter Martinho Lutero pregando os seus manifestos nas portas das igrejas. As grandes transformações no mundo foram feitas pelos livros e pelas bibliotecas. Se alguém aqui já leu ou assistiu o filme Em Nome da Rosa, de Humberto Eco, é que um dos momentos mais simbólicos da obra do Humberto Eco é o momento em que a biblioteca é queimada. Ali se queima o conhecimento, ali se queima a cultura, ali se liquida todo um passado, todo um depositário das possibilidades, das perspectivas e da criação humana. É uma forma de interromper, naquele momento, tudo que a humanidade já havia feito. E nós vamos ver que todas as experiências autoritárias no mundo tiveram como seu inimigo principal os livros. A Inquisição, o nazismo, o stalinismo, todos eles tiveram como seus principais inimigos o livro. Portanto, a biblioteca que nós criamos hoje é uma homenagem ao passado dessa casa, mas é mais do que isso, é uma aposta no futuro do Poder Legislativo de Poços de Caldas. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Pedir para os colegas, depois da sessão, a gente tem que conversar com o doutor João sobre um processado de prestação de contas da legislatura passada, para falar com todo mundo que tem que discutir rápido essa semana por causa do prazo que nós temos. Quarta chamada, verificação de quórum. Vereadora Regina. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Solicito a todos em pé que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Doutor João.